Olá, investidores, seguindo para a nossa agenda de conversas, estou com o Cláudio Delbrueck, da Solana, para falar um pouquinho mais de cenário. A gente já tem um vídeo institucional na plataforma, então caso você queira saber mais sobre a Solana e os produtos, acesse o link aqui na descrição. Como é que você está enxergando a visão de vocês, se puder compartilhar a visão de cenário econômico? A gente tem discutido muito reforma da Previdência aqui no evento. Aparentemente o mercado está bastante otimista, mas como é que você está se posicionando também com o portfólio até essa reforma? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. A nossa visão ela se alterou um pouco recentemente. A gente terminou o fim do ano passado com uma cabeça mais otimista, até acreditando que nessa entrada de ano com o governo você tem uma questão técnica, que é a alocação de fundos de pensão. Os fundos reduziram o risco no final do ano passado, até porque foi um trimestre mais difícil, de queda nas bolsas. Então a gente acreditava que poderia ter um movimento mais de compra no começo desse ano. Esse movimento aconteceu e junto com esse movimento a gente teve dados muito fracos lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto a Europa e China também. Então houve uma conjunção de fatores onde o cenário externo ficou mais complicado, mas o cenário doméstico melhor, e a Bolsa se beneficiou disso, e essa alta acabou sendo refletida nas carteiras de ações das principais casas do mercado. Passado esse movimento, aconteceram algumas coisas interessantes. O Fed mudou completamente sua posição, e junto com isso, os dados dos Estados Unidos também melhoraram. Então você deixou de ter um medo tão grande de uma desaceleração dos Estados Unidos, e também os dados de crédito na China também melhoraram, então você também tem uma percepção melhor dos dados da China, e o Fed sendo mais com uma postura melhor para mercados emergentes, que obviamente é bom. Só que quando a gente estava com a nossa carteira preparada para um crescimento que a gente enxergava, que tinha essa possibilidade no começo do ano, a gente estava mais concentrado em papéis domésticos, que era exclusivamente uma dinâmica brasileira. Quando há essa inversão no cenário internacional, onde você tem dados melhores na China, nos Estados Unidos, o Fed mais com uma postura melhor para mercados emergentes, ou não com uma postura que não vai subir tanto os juros, isso passa a ter um desenho melhor para o cenário internacional. Então, como que isso se reflete no nosso portfólio? A gente acabou, ao longo do fim do mês de janeiro, início do mês de fevereiro, até diminuindo um pouco a exposição a papéis domésticos, que era a nossa principal aposta no início do ano, e acabaram performando muito bem no mês de janeiro, que foi um mês muito forte para a Bolsa, e acabamos comprando papéis que são mais cíclicos, globais, que se beneficiam exatamente dessa postura, desse cenário internacional um pouco melhor. Então compramos siderurgia, compramos um pouco de mineração, teve o fatídico acidente de Brumadinho, depois disso a gente até comprou um pouco de Vale, a gente continua investido em Petrobras, então são coisas que se beneficiam também do cenário internacional. E alguma posição para hedge ou proteção para um cenário de uma reforma mais diluída ou pior do que o mercado imagina? A gente até entende que agora a gente provavelmente vai entrar num período onde vai haver muita negociação política, muita articulação, então você não deve ter uma definição clara no curto prazo se a reforma vai passar ou não vai passar, ou se vai ser uma reforma que vai representar uma economia ao longo dos próximos 10 anos de 500 bilhões de reais ou de 1 trilhão de reais. Então isso vai ficar num período mais nebuloso no curto prazo. Não havendo essa necessidade, essa clareza de qual que é esse cenário, a Bolsa provavelmente vai ter dias de alta e dias de baixa, então até por conta disso a gente acabou reduzindo um pouco a nossa exposição, mas também com desse lado de proteção especificamente que você está perguntando, a gente já vem carregando há um tempo e até aumentamos recentemente algumas proteções internacionais, porque a gente entende que boa parte dos riscos hoje vem lá de fora. Embora, como eu mencionei, o cenário tenha melhorado nos Estados Unidos e na China, ele pode se deteriorar a qualquer momento, dependendo dos dados que saírem, de uma relação comercial entre Estados Unidos e China que está caminhando para um acordo, mas se de repente não sair um acordo ou se deteriorar as relações, isso obviamente acaba refletindo em todas as bolsas. Então a gente tem proteções, mas hoje elas estão mais focadas lá fora. E aqui é um portfólio onde a gente acabou reduzindo um pouco o nosso risco em função da andada que teve, e também desse cenário que no curto prazo
não vai se resolver completamente essa questão da reforma da Previdência. E entrando agora um pouco mais no micro das companhias, existe algum setor ou alguma empresa, algum case que você está bastante convicto e quer dividir aqui conosco? Acho que a gente não tem hoje uma aposta tão grande em uma empresa ou em um setor especificamente, como a gente já teve algumas vezes no passado. É uma carteira mais diluída, como eu falei, ainda tem apostas domésticas, tem apostas cíclicas internacionais, eu já mencionei Petrobras, falei um pouco de siderurgia, que a gente até reduziu recentemente, dado a andada recente também, mas continuamos comprados em mineração. E da parte doméstica a gente tem tanto desde ações voltadas a consumo, que nem Pão de Açúcar e B2W, mas também temos ainda apostas no setor de infraestrutura e setor elétrico, como o Rumo ou o CPFL. E quais são os grandes riscos que você enxerga para o Brasil e para o portfólio para o próximo semestre ou para 2019? O principal, sem dúvida, é não passar a reforma da Previdência ou passar de uma maneira muito aguada, que seria uma economia ao longo dos próximos 10 anos de 400 bilhões ou menos, porque isso significaria que você teria que ter uma nova reforma da Previdência daqui a pouco tempo, e então seria uma leitura muito ruim, a curva longa de juros continuaria ainda muito alta, e isso obviamente é muito ruim para investimentos e para atração de capital para o Brasil. Então acho que esse é o principal. Por outro lado, a gente pode ter um benefício muito bom se isso passar num nível razoável, né? Acho que a curva, exatamente a curva longa de juros, pode cair bastante ainda. Isso acontecendo vai atrair muito capital, vai fazer com que esse capital invista na economia real, e isso obviamente gera emprego, massa de consumo maior, gera consumo e todo o ciclo econômico se beneficia, né? Cláudio, se puder dividir um pouquinho com a gente em big numbers a performance tanto do Solana Active Hedge quanto do Solana Absolute e do Solana Long and Short, são os produtos hoje da prateleira. Acho que são performances condizentes com o que a gente queria quando a gente construiu a casa, então tem tido, no caso do Long and Short, uma boa descorrelação com a Bolsa, que é o nosso objetivo, então, e além disso gerando um bom alfa historicamente, o produto já tem mais de 5 anos. O Active Hedge já tem um período mais curto, mas também entregando uma performance bem acima do seu benchmark, e o Absoluto também com um track excelente, com um Sharpe bem acima do Ibovespa. Ótimo, excelente. Obrigado pela participação, espero que esteja aproveitando bastante aqui o evento do CEO Conference, na sua 20ª edição. Você está com bastante reuniões marcadas? Estamos. Excelente. Obrigado, até a próxima.